aqui do que me transformou. E está batendo muito forte falar, né, sobre essas liberações de padrão, como liberar esses padrões. E eu vou fazer com vocês 2 séries de lives durante esse mês de abril. Uma delas, a gente vai falar sobre os 4 compromissos, que é um livro maravilhoso, é um livro de cabeceira que eu convido todos vocês a terem, todos vocês a ler, reler mais de uma vez, porque é uma leitura que é necessária, é uma leitura transformadora. E o que essa leitura tem a ver, né, com as liberações de padrão? O que essa leitura se coaduna, se cruza com a visão sistêmica? Ela faz total sentido, ela é a base dessa transformação. Muitas vezes a gente consegue internalizar essa visão sistêmica, muitas vezes a gente até consegue detectar aquele padrão. Oi, Carol, bem-vinda. Aquele padrão repetido que a gente tem. No entanto, a grande virada de chave para a gente é conseguir entender como na prática eu vou aplicar aquilo, como na prática eu vou descolar daquele padrão, como na prática eu vou olhar para a minha ancestralidade com honra e vou dizer, vou fazer um pouquinho diferente de vocês. E a ideia dessa série de lives agora é compartilhar esse conhecimento, esse descolar, é trabalhar a minha mente, né? Eu sempre digo, nós somos essa tríade, nós somos esse corpo, nós somos essa mente, nós somos essa alma. A constelação familiar, ela mexe muito aqui com a alma da gente. Mas nós, nesse corpo que está aqui há muitos anos, fazendo da mesma forma, nessa mente que está pensando da mesma forma, a gente, a despeito de sentir na nossa alma aquele padrão repetido, a gente tem dificuldade de descolar dele. A gente tem dificuldade de avançar. A hora que a gente se dá conta, a gente está fazendo o mesmo, repetindo a mesma história. E esse livro, Os 4 Compromissos, ele traz um grande passo para que a gente trabalhe a nossa mente, um grande passo para que a gente comece esse movimento de transformação, para que a gente comece esse movimento de se olhar. E aqui ele fala, hoje eu vou compartilhar com vocês a introdução dele. E no transcorrer das próximas lives a gente vai falando de cada um desses 4 compromissos. E ele fala o seguinte: quantas vezes nós pagamos por um erro cometido? A resposta é milhares de vezes. O ser humano é o único animal na Terra que paga milhares de vezes pelo mesmo erro. Todos os outros apenas pagam uma vez. Nós não. Nós temos uma memória poderosíssima. Quando falhamos, julgamos a nós mesmos. Descobrimos que somos culpados e nos encarregamos desse castigo, ou seja, aquele chicote. Se a justiça existisse, não precisaríamos nos castigar outra vez. Mas cada vez que lembramos, tornamos a nos julgar, a nos culpar e a nos punir. Se formos casados, nossos parceiros também nos ajudarão a trazer o nosso erro de volta. E assim nos julgamos, nos condenamos e castigamos muitas outras vezes. Será que isso é justo, gente? Será que isso é justo? É sobre isso. A nossa mente está o tempo todo mentindo para a gente. A nossa mente está o tempo todo nos trazendo essas informações lá do passado. Bem-vinda, Dani, deusa linda. Ela está sempre fazendo a gente olhar para trás. E sim, nós somos o único animal que sofre, que se condena pelo mesmo erro inúmeras vezes, que se julga e se pune. Quantas vezes você não parou por uma frase maldita com alguém que você gosta ou com alguém que você não gosta, e você se condenou, você teve uma noite de sono remoendo aquela frase, remoendo aquela situação. Então, a nossa mente, ela nos joga para trás. É o exercício de sobrevivência dela. Ela faz com que a gente fique sempre olhando para lá.
olhando para o passado. E um grande processo nosso para que a gente comece a descolar desses padrões é trabalhar essa mente, é mostrar para ela que o erro aconteceu, ok. Eu tenho como gerir esse erro? Tenho, eu vou buscar ferramentas aqui. Agora, quando eu fico olhando para lá, me julgando, me autopunindo por aquilo que eu falei, por aquilo que eu deixei lá atrás, o que que acontece? Eu não tenho forças, eu não tenho energia para quê? Para olhar para frente. Onde eu jogo a minha energia, aonde eu foco aquilo que cresce. Se eu estou olhando para trás, se eu estou me punindo por algo que eu fiz ou que eu falei, eu não tenho força energética, mental e física para quê? Para construir um novo. Bem-vinda, Vânia. Acontece isso com você? Você se pune por uma palavra dita de uma forma que você não queria, por uma ação mal colocada? Meu convite de reflexão hoje, é o convite desse livro maravilhoso, é isso, é que a gente olhe o quanto nos punimos por coisas que aconteceram lá atrás. Estar aqui nesse momento presente, ok, consertando algo que eu fiz lá atrás ou construindo um novo. O que isso tem a ver com a liberação em padrão repetitivo? Tudo, tudo. Porque quando eu estou lá, olhando para trás, olhando para a história dos meus pais, e não soltando daquela história, não conseguindo me liberar, pensando em e se tivesse sido diferente? E se meus pais tivessem agido diferente? O se não existe. Então, o convite que eu quero fazer para vocês hoje e nas próximas 4 lives que a gente vai ter falando sobre esse livro, que ele traz ensinamentos, o que não significa que sejam fáceis de ser aplicados. O que a gente traz para esse campo cognitivo, ele fica mais fácil de ser elaborado, tá? Então, eu consigo elaborar ele dentro de mim com mais facilidade. Faz sentido isso para você? Você já passou algum momento da sua vida que você ficou olhando para trás, perdeu alguma noite de sono olhando lá para trás? Eu vou finalizar hoje com esse parágrafo dessa introdução desse livro que a gente vai seguir nas próximas lives. Ele diz o seguinte: toda a humanidade busca a verdade, a justiça e a beleza. Vivemos uma busca eterna pela verdade porque acreditamos nas mentiras que possuímos armazenadas na nossa mente. Procuramos a justiça porque nosso sistema de crenças que adotamos é que ela não existe. Buscamos a beleza porque, independente de quão belos sejamos, não acreditamos nessa nossa beleza. Tudo já está aqui dentro de nós, mas continuamos a procurar sem parar lá fora. Não existe verdade a encontrar fora da gente. Sempre que nós que voltamos nossas crenças, o que vemos é a verdade. Mas com os compromissos e crenças que temos na nossa mente, não temos olhos para enxergá-la. Somos todos cegos. Meu convite é que a gente passe a olhar a nossa mente e perceber essas armadilhas que ela nos coloca no nosso pensar, que a gente comece a lapidar o nosso agir. Então, hoje, vamos concluir essa mente com essa questão. Quantas vezes você se julgou, se puniu por um erro? Se condenando por algo que aconteceu lá atrás. Agora, você não tem a possibilidade. Vamos olhar para isso. Quando a gente começa a trazer essa consciência, esse estado de presença, nós começamos a avançar. É isso aí, né, Carol? A gente começa a avançar nesse processo. Quanto mais presente eu estou aqui, quanto mais presente eu estou aqui, eu me puno menos pelo que aconteceu lá. E eu tenho mais força e foco
para fazer o meu movimento de transformação. Muita gratidão por ter vindo aqui. Carol, gratidão pela sua participação. Estou louca para receber seu livro. Não vejo a hora de acessar essas informações suas. Então, meu beijo a todos vocês. E que a gente fique com essa reflexão. Quantas vezes você já se puniu por um erro que aconteceu lá atrás? Um ótimo sábado para todos nós. E sigamos. A gente vai ter mais 4 lives para que a gente fale desses... Já está no correio, Carol? Opa, não vejo a hora de chegar. Eu amo o livro. E esse seu aqui, o meu coração está batendo forte. Obrigada, Carol. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que está assistindo, que vai assistir essa live. Gente, vamos nos observar. Vamos ter presença. Vamos parar de nos punir. O fato em si aconteceu lá atrás, a punição aconteceu lá atrás, a gente não precisa se punir mais vezes. A gente não precisa deixar que a nossa mente tome conta e nos aprisione. E assim a gente enfraquece para agir, para descolar de outros padrões, para avançar nos nossos processos. Nós somos feitos para sermos felizes. Nós somos feitos para acessar o máximo, a abundância. E quando eu fico olhando para trás, quando eu fico presa nesse auto-julgamento, eu começo a minar a minha energia, eu começo a enfraquecer. Um ótimo sábado para todas nós. Um beijo no coração. Obrigada, Carol, pela presença. E, ó, tô ansiosa aqui para receber seu livro. Um beijo, gente. Fica com Deus.